Oi, eu sou o Felipe e recentemente um certo grupo de hackers voltou a bombar na mídia e nas redes sociais por ter acordado depois de um tempo hibernando. Você deve estar acompanhando aí as notícias sobre o Anonymous e as acusações gravíssimas a Donald Trump, o Jair Bolsonaro e a família real. Eu vou falar sobre essas acusações mais pra frente, porém de nada vai valer comentar as tais acusações se você não souber se realmente vale a pena dar ouvidos ao que esse pessoal tá falando. E principalmente, se eles disseram o que estão dizendo que disseram. E claro, se são anônimos, como sabemos que eles disseram? Enfim, hoje nós vamos tentar entender quem são os Anonymous. Como todas as coisas estranhas da internet, o grupo surgiu, sim, no 4chan. Caso não esteja familiarizado, o 4chan é um fórum do tipo image board que surgiu em 2003. Basicamente, uma rede social onde você posta uma imagem e ou algum texto relacionado. Vocês já viram algum meme do tipo green text? É exatamente isso. Quando você entra no 4chan, você se depara com várias boards, que seriam como fóruns temáticos. Lá dentro você pode criar threads sobre o assunto que quiser e participar da thread de outros. A sacada aqui é que a partir de 2004, todos os perfis de postadores passaram a ser omitidos e os usuários se tornaram anônimos. E é assim que você aparece quando posta. Todos os anônimos que se reuniam em prol de algum assunto no site acabaram por se tornar uma consciência coletiva. E, como meme, os membros começaram a agir como se de fato fossem um indivíduo único. A piada deu origem ao nome desse grupo, e você já vai entender por que eu tô usando essas aspas. Originalmente, os anônimos se reuniam para fazer umas piadas que exigiam um esforço coletivo gigantesco, quase sempre com um humor duvidoso. Mais ou menos o que o Cid do Não Salvo acabou trazendo para cá pro Brasil. Alguns exemplos de pegadinhas oriundas do fórum são as seguintes. Desde 1927, a revista Time nomeia quem foi a pessoa do ano, por ser notadamente uma fonte de notícias devido à sua relevância. Apesar de a escolha ser dos editores, eles têm uma votação online para que o povo decida quem é a pessoa mais relevante. E é aí que o 4chan entra. Os anônimos fludaram a enquete para tornar Kim Jong-un a pessoa do ano. O gordinho norte-coreano até ganhou a votação, mas a Time resolveu dar esse prêmio pro Barack Obama. Outra pessoa que foi vítima de uma pegadinha foi a Taylor Swift. Também em 2012, a cantora fez uma parceria com a pizzaria Papa John e abriram uma votação online para ganhar um show exclusivo. A escola que recebesse mais votos seria contemplada com um show da Taylor Swift e $10 mil. O 4chan não perdeu tempo e votou em massa para que a escola vencedora fosse uma escola para surdos. Algumas outras vezes o 4chan pariu umas brincadeiras um tanto perigosas e nocivas, mas que infelizmente eu não vou poder falar a respeito aqui porque, né? O que acontece é que a maior parte das pessoas está ali para se entreter e dar uma boa risada. Até que um certo canal percebeu que tinha uma história ali. Eles precisavam falar sobre esse grupo terrível que aterrorizava a internet. Foi assim que, de certa forma, em 2007, a Fox News criou o mito do Anonymous como conhecemos hoje. A matéria falava sobre um grupo ultra secreto que se auto-intitulava Os Anonymous. Hackers com esteroides invadindo contas pessoais, destruindo a vida de pessoas inocentes e perseguindo celebridades. Tudo isso porque jornalistas aparentemente não conseguiam entender uma piada. O problema é que em certo ponto o fórum era contaminado com conteúdo racista, machista e homofóbico. Não que originalmente as pessoas se reunissem lá para de fato planejar um golpe neonazista, e sim, eu sei que nazistas de verdade se refugiam lá, mas não significa que esse é o intuito ou a maioria do fórum. Tirar sarro das pessoas é igual droga, você sempre vai querer um pouco mais. Os anônimos compartilhavam esse conteúdo por um simples motivo: isso deixava as pessoas irritadas, principalmente aquelas que não concordavam com a ideia de liberdade de expressão irrestrita, uma bandeira levantada por aqueles que enxergavam certa preciosidade no anonimato. Tanto é que o mesmo site que fazia essas piadas consideradas de mau gosto também escolheu como alvo de vazamentos o Estado Islâmico, a Westboro Baptist Church, uma igreja de otário extremamente homofóbica, e até mesmo o governo americano, mas eu já vou chegar nisso. A graça do 4chan é ir na contramão das redes sociais padrão, onde existe um culto à personalidade.
No Twitter, Instagram e afins, a imagem importa. E tudo precisa voltar para o seu nome e para sua imagem. Vira e mexe você encontra supostas acusações de plágio porque alguém bateu uma foto na mesma posição ou usou o mesmo penteado. Como se essas coisas fossem um tipo de propriedade intelectual. Tudo que é feito, mesmo em outros cantos do 4chan, é em prol de um tema, uma ideia. As pessoas se reúnem para discutir e criar coisas, sem se apegar ao conceito de que tudo precisa carregar o ego do seu criador e de que não deve haver um tribunal da fala. O que nos leva a um ponto importante. O que é mais interessante sobre os Anonymous não é nem o fato de serem anônimos, mas o fato de ser uma organização descentralizada. Eles não têm um líder. Em sua origem, temos apenas uma comunidade virtual de pessoas que prezam pelo anonimato, já que se distanciar do vigilantismo do Estado seria a única forma de garantir que somos livres de verdade. É por isso que o grupo Anonymous, como uma entidade única, não existe. É como feminista. Não existe um grupo chamado feminista com regrinhas fechadas. Existe uma ideia central, que é o feminismo, e a partir dali vários grupos nascem com metodologias diferentes para alcançar aquele ideal primário. Entende? E é claro que existem características-chave que podem descredibilizar um movimento que supostamente se diz feminista. A mesma coisa com o Anonymous. É por isso que a ideia de uma organização centralizada vai diametralmente contra a ideia de sua origem enquanto movimento. Quem manda no grupo são os ideais. Ideais esses que são acordados inconscientemente entre todas as partes, uma vez que eles permanecem com o espírito anarquista desde a sua fundação. No final das contas, se trata de liberdade de expressão. É basicamente essas pessoas se aproveitando do anonimato da internet para dizer: tá vendo como eu posso falar o que eu quiser? Não é um órgão centralizado que deve ter o direito de me calar. E essa liberdade de expressão geralmente é utilizada em um caráter revolucionário, de oposição ao status quo, onde um poder centralizado decide quem pode falar o quê, ou só pela zoeira mesmo. A regra básica é: falou que não pode? Então vamos fazer. O grupo surge literalmente da ideia de que não é necessário um chefe por trás para que algo aconteça, e que grandes eventos podem acontecer de forma espontânea sem a espera de um messias. Anonymous é uma ideia. Como o próprio grupo diz, todos nós somos anônimos. Todos nós temos o mesmo rosto, porque ideias são a prova de bala. Eu poderia passar horas aqui tentando explicar a complexidade de um único evento histórico, mas o que você precisa saber é que um divórcio negado pelo Papa fez o rei Henrique VIII romper com a Igreja Católica no século XVI. Assim surgiu a Igreja Anglicana, onde o rei carregava a autoridade que seria do Papa. E também um conflito com a Igreja Católica e seus seguidores, que seriam perseguidos, presos e mortos na Inglaterra. E é aqui que surge Guy Fawkes, um militante católico inglês que se juntou à Espanha para lutar contra essa imposição do desligamento da igreja. Guy Fawkes foi convidado por Robert Catesby, outro militante católico, para pôr em prática o que viria a ser conhecida como a Conspiração da Pólvora, que é exatamente o que o seu nome parece: um plano para explodir o parlamento inglês e assim destronar o rei, para no final colocar uma rainha católica em seu lugar, entregando o poder de volta ao Papa. Só que o Guy Fawkes foi vítima de um anônimo. Alguém nunca identificado xnovou o plano e o cara, juntamente com o seu grupo de revoltosos, foi pego com a mão na massa preparando os barris de pólvora. Guy e os outros envolvidos que não foram mortos na tentativa de fuga acabaram recebendo uma condenaçãozinha leve. Seriam arrastados a cavalo até a forca e depois esquartejados. Não se sabe exatamente o que aconteceu durante a sua prisão, mas tudo indica que ele foi torturado durante os 2 dias seguintes, até o momento da sua execução. Essa é a assinatura do Guy Fawkes durante a sua condenação. E essa é a sua assinatura
no dia da execução. Séculos depois, um dos maiores gênios da nossa geração, o roteirista Alan Moore, escreveu V de Vingança, sobre um estado fascista distópico que controla o Reino Unido após uma guerra nuclear nos anos 80. O V, personagem revolucionário, compartilha muito do espírito do Guy Fawkes e usa o seu rosto como símbolo. Isso foi uma sugestão do ilustrador David Lloyd, que via no Guy Fawkes uma figura a ser glorificada e não queimada, como acontece em um feriado anual no Reino Unido. Na HQ, o personagem tem um lema que viria a se tornar a guia dos Anonymous. Ideias são a prova de balas. A morte pode parar um indivíduo, mas nada pode parar uma ideia. O espírito revolucionário, tanto de Guy Fawkes como o do V de Vingança, fez a máscara se popularizar no 4chan, mas a coisa se concretizou mesmo em 2008. Os Anonymous escolheram um alvo que provavelmente vai virar vídeo aqui no canal, porque é uma das coisas mais perturbadoras da atualidade já tem um bom tempo. E que todo mundo sabe, mas ninguém faz nada. Em 2008, de forma espontânea, o grupo colocou em prática um projeto chamado Xanologia. Em 14 de janeiro, um vídeo foi postado no YouTube, onde o ator Tom Cruise pregava sobre a Igreja da Cientologia. Só que o cara tá bem assustador no vídeo, com um tom de fanático mesmo. Uma pessoa fora de si, defendendo desesperadamente a sua crença. Ele fala que ser um cientologista é um privilégio e que você precisa merecer, que eles podem te salvar de um acidente de carro. Resumindo, fanatismo na sua forma mais esquisita. Só que esse vídeo deveria correr de forma interna, como um método de pregação e angariação de fiéis. Alguém vazou o vídeo. Assim, a igreja decidiu derrubar o vídeo, alegando que tinha sido editado para fazê-los parecerem os vilões esquisitos. A cientologia já tinha um histórico de atacar pessoas que se utilizavam da liberdade de expressão para tecer qualquer tipo de comentário sobre essa religião secreta. Esse ato de tentar remover da internet algo que expõe as entranhas de uma organização tão secreta levantou a ira daqueles que defendem que a internet seja um lugar livre. O projeto Xanologia incluía um grupo de quase 10 mil pessoas com um objetivo em comum: mostrar para a Igreja da Cientologia que a internet não é para amadores e tornar a experiência do grupo tão insuportável a ponto de bani-los permanentemente. Eles descobriram os números de fax de cada sede da Cientologia e mandavam imagens totalmente pretas para acabar com as reservas de tintas. Atacaram servidores da igreja, tornando o site deles inacessível. Invadiram e vazaram documentos secretos da igreja. A igreja moveu o site para o servidor de uma empresa especializada em se defender de ataques. Eles foram lá e derrubaram os servidores da empresa. Foi assim que a reação dos líderes da Cientologia foi de esses novos terroristas não é mesmo? Para um minha nossa, eles são cyberterroristas e precisam ser presos. Ainda batendo na ideia de que o Anonymous era uma organização secreta com líderes e tal. Em menos de um mês, em 2008, numa época em que o pessoal estava começando a descobrir o que era YouTube, o vídeo em que os Anonymous declaravam oficialmente guerra contra a Igreja da Cientologia teve mais de 2 milhões de visualizações. Como eu disse, eu vou fazer um vídeo só sobre a Cientologia, mas apenas para deixar claro aqui, não estamos falando de uma igrejinha, tadinha. Estamos falando de uma organização secreta que carrega envolvimento com mortes, torturas, sequestro e outros casos assustadores e que recebe um apoio muito estranho do governo americano. É um culto bizarro, uma seita. A gente fala sobre isso em breve. Em 10 de fevereiro, iniciou-se a fase mais ousada da Operação Xanologia. Milhares de protestantes apareceram na frente das sedes da Igreja da Cientologia, cobrindo o rosto com as máscaras do Guy Fawkes. O conflito saiu da internet e foi para as ruas, tudo organizado com um vídeo intitulado Código de Conduta, indicando 22 regras que deveriam ser seguidas durante a manifestação. E as pessoas seguiam as regras não porque um partido ou um grupinho mandou, mas porque as regras faziam sentido. Elas apresentavam táticas de guerrilha que permitiam que eles permanecessem dentro da lei para evitar confronto com a polícia e protegerem a si mesmos. O conflito não foi só um meme passageiro.
Protestos e ataques seguiram por todo o ano de 2008 ininterruptamente. E a mesma coisa em 2009. E seguiria assim até a igreja pedir arrego. Toda semana, uma equipe de advogados tentava coibir as ações sem muito resultado. Chegaram a conseguir alterar uma lei da Califórnia que impedia que os protestantes se aproximassem da igreja. Esse foi o evento que consagrou os anônimos do 4chan como hacktivistas. Ativistas que entenderam que a internet pode ser usada para algo além de alguns memes e risadas. Se eles conseguem fazer todo esse esforço coletivo para zoar a Taylor Swift, por que não usar esse poder para derrubar organizações autoritárias? Obviamente que, assim como o Guy Fawkes, aqueles que se recusam a aceitar o status quo acabam por ser perseguidos. O que faz com que o principal objetivo daqueles que enxergam algum perigo nos anônimos seja acabar com esse anonimato. Explicar que na verdade o Anonymous é um movimento independente e espontâneo não rende matéria. É por isso que você vai encontrar por aí um monte de explicação sobre como os Anonymous são um grupo específico que se esconde em algum lugar secreto, com papel alumínio nas paredes, olhando para uma tela de fósforo verde, com vários símbolos correndo no estilo Matrix, usando as duas mãos para teclar no mesmo teclado, falando: "Oh minha nossa, estou quase dentro, entrei no sistema, caramba, eles estão com antivírus, estão quase me pegando. Acho que consegui entrar no sistema deles, cara." Mas eu acho que já deu pra entender que não é isso. Como não é uma organização centralizada, não é possível atestar quem é ou não é Anonymous, porque qualquer Zé Bunda por aí que baixa uma foto do V de Vingança conseguiria reivindicar o título. Mas algumas facções se originaram dentro desse contexto. A mais conhecida e mais importante é a LulzSec. Essa sim era uma organização criminosa. Boa parte das coisas que eu citei aqui, tipo sobrecarregar servidores, derrubar sites e tal, nada disso é crime tipificadamente. Porém, a LulzSec é uma organização que se auto-intitula do movimento Anonymous e ganhou notoriedade por alguns feitos. Dentre eles, derrubar o site da CIA nos Estados Unidos. Tá bom pra você? A organização foi fundada por Sable, pseudônimo de Hector Monego. O homem, hoje com 37 anos, foi condenado a uma pena de 124 anos de cadeia por fraude na internet. Pois é, além de memes, o grupo sequestrava dados de empresas bancárias e afins. Como forma de aliviar a sua pena, ele basicamente entregou os outros 5 membros da LulzSec, trabalhou para o próprio FBI como informante e prestou consultoria sobre hacking. Nos últimos anos, ele conseguiu proteger a NASA e o exército americano de mais de 300 ataques coordenados. Em 2014, ele foi finalmente liberado por causa desses serviços prestados. Esse é só um exemplo de quando essa coisa de ativismo hacker fica sério e a polícia é envolvida. Que é diferente de fazer exposed, raid em vídeo do YouTube, usar bot para subir hashtag no Twitter ou vazar conversas. Esse papo de Anonymous voltou não faz muito sentido porque eles meio que nunca se foram, apenas estavam fora do radar da mídia tradicional. A propósito, até hoje as pessoas estão estudando e verificando os arquivos da Wikileaks e dos e-mails da Hillary Clinton. Não espere por um pronunciamento oficial dos Anonymous, porque isso não existe. E é aqui que eu quero comentar uma parada que eu tenho percebido. Você vai em contas que são aparentemente fontes seguras de grupos de hackers ligados ao movimento Anonymous e, independentemente se são de fato ou não, os comentários são como orações a um messias, pedidos de ajuda que eu até entendo visto a situação absurda que a gente está vivendo. Mas a filosofia do Anonymous é: faça você a revolução. Você já tem celular ou computador, cai dentro e se movimenta. Não espera um líder, porque você não precisa de um. A internet é a melhor ferramenta nesse momento. Então, resumindo, tecnicamente o Anonymous não é nem mesmo um grupo estritamente falando, mas um tipo de ativismo através do esforço coletivo pela internet. Antropólogos e sociólogos já escreveram uma porção de livros e artigos sobre como essa metodologia revolucionou a forma de protestar. Se Guy Fawkes tivesse um computador com Tor, talvez ele não tivesse sido pego com as mãos em dezenas de barris de pólvora. Não totalmente, mas você ainda tá bem mais seguro que ele. Se quer mudança, faz alguma coisa.
Ok, entendido quem é esse grupo, quais foram acusações feitas recentemente? É isso que nós vamos descobrir no próximo vídeo. Não esquece de voltar aqui para ver, porque eu vou dissecar cada uma das acusações, quais os grupos que fizeram as acusações e o que temos de provas a respeito disso. Bolsonaro envolvido em tráfico de menores, ou quem sabe na morte da Marielle? Donald Trump envolvido na queima de arquivo do maior pedófilo de todos os tempos? Nudes do presidente americano? A coroa inglesa realmente planejou a morte da princesa Diana? Deixe seu like nesse vídeo, que se tiver bastante, eu sei que vocês querem mesmo a continuação, e aí eu acelero esse vídeo. Valeu? Enquanto isso, confere aqui na descrição e no primeiro comentário fixado uma playlist com a nata dos melhores vídeos do canal. Lembrando que esse vídeo e esse canal como um todo só existe em 2020 porque tem gente me patrocinando. Muito obrigado a todos os meus patrões e muito obrigado por você que assistiu até aqui. Bom, valeu? Então se inscreve no canal, ativa o sininho aqui para sempre receber os vídeos novos e é isso. Muito obrigado. Fui. Oi, eu sou o Felipe e esses nomezinhos que você tá vendo passar aqui na tela são as pessoas que financiam esse canal. É a elas que você tem que agradecer. Se esse jovem escritor fez algum vídeo que foi importante para você de alguma forma, considere verificar o link na descrição da nossa campanha de financiamento coletivo. A meta é conseguir apoio para me dedicar integralmente ao canal. Apoiando a partir de R$7, você tem acesso a todos aqueles vídeos que eu tive que tirar do ar e também a um servidor do Discord que serve de bunker aqui do canal. É lá onde a gente tá sempre trocando uma ideia e compartilhando experiências. Ah, e eu pretendo fazer uns vídeos mais pesados lá também, que o YouTube jamais me deixaria colocar aqui. Se as coisas estão difíceis por aí ou se não tem interesse em fazer parte disso, tudo bem também. O seu like e o seu compartilhamento também são uma boa moeda de troca e ajudam muito. Lembrando que minhas redes sociais e meus livros também estão na descrição. Confere lá.